Hoje, um assunto que movimentou os bastidores do Congresso Nacional e que merece a atenção de quem acompanha a política brasileira com seriedade. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Goiás News Notícias. Aqui, a informação chega de forma clara, direta e sem viés político. Este canal não é de direita e muito menos de esquerda. A única missão é manter todos muito bem informados, nada mais do que isso. O deputado federal Glauber Braga, do Partido Socialismo e Liberdade do Rio de Janeiro, retornou às atividades na Câmara dos Deputados após cumprir uma suspensão de 6 meses determinada pelo Conselho de Ética da Casa. A penalidade, imposta em dezembro do ano passado, afastou o parlamentar de suas funções legislativas e o proibiu de participar de sessões plenárias durante todo esse período. A suspensão de Glauber Braga foi resultado de uma série de embates que o parlamentar travou com outros integrantes da Câmara, incluindo confrontos verbais e gestos considerados desrespeitosos ao decoro parlamentar. O caso gerou ampla repercussão na imprensa e dividiu opiniões entre aqueles que defendiam a liberdade de expressão do deputado e aqueles que consideravam os atos incompatíveis com o cargo. Agora, com o retorno ao plenário, Glauber Braga não perdeu tempo. Em seu primeiro discurso após o afastamento, o parlamentar adotou um tom combativo e anunciou 2 ações que prometem acirrar ainda mais os ânimos no Congresso Nacional. A primeira medida anunciada por Glauber Braga foi uma petição encaminhada diretamente ao Supremo Tribunal Federal. O deputado denunciou que Maria Fialek, conhecida pelo apelido de Tuca, estaria continuando a operar emendas do chamado orçamento secreto a partir do gabinete da vice-presidência da Câmara dos Deputados. O orçamento secreto, também conhecido como emendas de relator, é um mecanismo que permite a liberação de recursos públicos sem a identificação formal dos parlamentares responsáveis por sua destinação. O tema já foi alvo de investigações da Polícia Federal e de decisões judiciais que determinaram o afastamento de envolvidos em irregularidades. De acordo com o deputado, a continuidade das atividades de Tuca no gabinete da vice-presidência representaria um descumprimento direto de determinações anteriores, tanto da Polícia Federal quanto do próprio Supremo Tribunal Federal. A denúncia, se confirmada, pode abrir novas frentes de investigação e pressionar a Câmara a adotar medidas mais rigorosas de transparência na gestão dos recursos públicos. O orçamento secreto tornou-se um dos temas mais controversos da política brasileira nos últimos anos. Críticos do mecanismo argumentam que ele fragiliza o controle social sobre os gastos do governo e cria brechas para a corrupção. Defensores, por outro lado, sustentam que as emendas são instrumentos legítimos de articulação política e que a opacidade é necessária para evitar retaliações contra parlamentares que destinem verbas para suas bases eleitorais. A denúncia de Glauber Braga ao Supremo coloca mais uma vez o orçamento secreto no centro do debate público e pode forçar uma reavaliação das práticas adotadas pela Câmara dos Deputados. A segunda ação protocolada pelo deputado do PSOL foi uma representação na Corregedoria da Câmara dos Deputados contra o líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante. O questionamento se refere à origem de aproximadamente R$ 469 mil encontrados em dinheiro vivo dentro de um armário pertencente ao parlamentar. O valor foi descoberto durante uma operação de busca e apreensão realizada por autoridades policiais. A quantia, guardada em espécie, levanta questionamentos sobre sua proveniência e sobre a regularidade das movimentações financeiras do líder do PL. Glauber Braga protocolou a representação, exigindo esclarecimentos formais sobre a origem desse montante. O deputado levantou a hipótese de que o dinheiro poderia ter sido desviado da cota parlamentar, recurso destinado ao custeio de atividades do mandato ou do próprio orçamento secreto, reforçando a conexão entre as 2 denúncias apresentadas em seu retorno ao plenário. A cota parlamentar é um benefício constitucional
que permite aos deputados e senadores ressarcir despesas relacionadas ao exercício do mandato. No entanto, o uso indevido desses recursos é crime de peculato e pode resultar em cassação e prisão. A descoberta de grandes quantias em dinheiro vivo em gabinetes parlamentares historicamente desperta suspeitas de irregularidades, uma vez que a legislação exige que os gastos sejam documentados e justificados. A representação na Corregedoria pode resultar em uma investigação interna da Câmara ou servir como base para que órgãos externos, como a Polícia Federal e o Ministério Público, aprofundem as apurações sobre o caso. No final de seu pronunciamento, Glauber Braga deixou claro que não pretende adotar uma postura conciliadora em seu retorno. O deputado afirmou que voltou para exercer seu mandato de forma plena e que continuará realizando as fiscalizações e os enfrentamentos que considera necessários dentro da Casa Legislativa. O discurso indica que o parlamentar pretende usar o retorno como uma plataforma para reafirmar sua imagem de opositor incômodo ao establishment político. Ao protocolar 2 ações simultâneas contra figuras de destaque no Congresso, Glauber Braga posiciona-se como um dos principais críticos da gestão dos recursos públicos no Legislativo. A estratégia, porém, não está isenta de riscos. A suspensão anterior demonstra que o Conselho de Ética da Câmara não hesita em punir condutas consideradas desrespeitosas. Novos embates podem resultar em novas sanções. Por outro lado, o retorno com denúncias de peso pode fortalecer a base eleitoral do deputado e projetá-lo como uma voz independente em um cenário político marcado por alianças e acordos de bastidores. É importante compreender o papel dos órgãos mencionados nas ações de Glauber Braga. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados é responsável por apurar denúncias de quebra de decoro parlamentar. Já a Corregedoria investiga irregularidades administrativas e pode recomendar sanções que vão desde advertências até a perda do mandato. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, atua como guardião da Constituição e pode analisar ações que questionem a legalidade de atos do Legislativo. A denúncia sobre o orçamento secreto, se aceita pelo STF, pode resultar em novas decisões que redefinam os limites do mecanismo. A atuação desses órgãos é fundamental para o equilíbrio entre os poderes da República. No entanto, a lentidão de alguns processos e a politização de decisões frequentemente geram críticas sobre a eficácia das instituições de controle no Brasil. O retorno de Glauber Braga e as denúncias apresentadas devem manter o tema da transparência no Congresso Nacional em alta nas próximas semanas. A imprensa, os analistas políticos e a opinião pública acompanharão de perto as respostas do Supremo Tribunal Federal e da Corregedoria da Câmara às ações protocoladas. O caso de Sóstenes Cavalcante, em particular, pode ganhar novos capítulos caso a investigação avance e a origem do dinheiro encontrado em seu armário seja esclarecida. Se confirmada alguma irregularidade, o episódio pode abalar a imagem do Partido Liberal e gerar pressão por mudanças nas regras de fiscalização dos recursos parlamentares. Quanto ao orçamento secreto, a denúncia de Glauber Braga reforça uma tendência de crescente questionamento judicial sobre a prática. O STF já havia determinado, em outras ocasiões, a publicização dos nomes dos parlamentares responsáveis pelas emendas. Uma nova decisão sobre o tema pode acelerar o fim do sigilo ou impor regras mais rígidas de transparência. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Amigos e amigas, a informação é o melhor instrumento que o cidadão tem para acompanhar os rumos do país. O canal Goiás News Notícias continua comprometido em trazer os fatos com isenção, clareza e respeito à inteligência de quem nos acompanha.
Este canal não é de direita e muito menos de esquerda. A única bandeira defendida aqui é a da informação de qualidade, para todos ficarem muito bem informados. Nada mais do que isso. Se gostou deste conteúdo, deixe o like, compartilhe com quem também valoriza uma boa apuração jornalística e ative as notificações para não perder as próximas atualizações. Os bastidores do Congresso Nacional continuam em movimento e o Goiás News Notícias estará aqui para contar tudo. Até a próxima informação. Fonte: Goiás News Notícias. O papel foi cumprido, entregar a você todos os ângulos dessa história, sem viés político, respeitando a sua inteligência e a sua capacidade de julgamento.